cresceste palmeira de sombra frondosa, palmeira, palestra dos meus ancestrais, teu passado, tua história, tua luta, tua glória, conquistaste com amor juvenil e ligaste então com teu coração o sangue da Itália e do Brasil. Palestra, palmeiras, as duas bandeiras unidas estão. Palmeiras, palestra, é dia de festa do meu coração. Palestra, palmeiras, as duas bandeiras unidas estão. Palmeiras, palestra, é dia de festa no meu coração. É dia de festa, Nasceste palestra, palestra amistosa. Muito bem, meus amigos. Na voz do eterno, espetacular Silvio Caldas, história é para quem tem. Não é para quem fica cavocando, buscando ou se mandando fax. Não é o nosso caso, sabemos disso. Eu queria recomendar a vocês, nesta semana importantíssima do Palmeiras, eu sempre me emociono quando ouço o Silvio Caldas, porque meu pai ouvia muito o Silvio Caldas. Meu pai chegava do trabalho sábado, 2 horas da tarde, fechava o comércio dele e ouvia Silvio Caldas, Benito de Paula, Luiz Airão, e tomava aquele whisky Old Age, né? E fumava um cigarro Hollywood, que acabou matando meu pai. Mas, enfim, é a vida, e é disso que eu me lembro. E, até o professor Beluso está emocionado aqui, né, professor? Como vai? Luiz Gonzaga Beluso, tudo bem? Eu espero. Não quis fazer de propósito, não. Foi sem querer, isso a gente não combinou. Enquanto o professor se recupera, eu quero mostrar esse livro para vocês. 1942, o Palestra Vai à Guerra. Neste sábado, hoje é sábado, professor, nós estamos fechando a semana. Tudo que a gente puder falar e fazer de homenagem à arrancada heróica, falaremos e faremos aqui no canal. Muito bom ver a sua emoção, porque eu também me emociono. O Palestra, o Palmeiras, nos traz os mais nobres sentimentos, às vezes de raiva, às vezes de a gente ficar bravo e tal, mas é um sentimento de amor incontido. Estou aqui com um ex-presidente da Sociedade Esportiva Palmeiras, um dos mais importantes, porque são muitos importantes, cada um com seu pedaço, cada um com seu pedaço da história, na construção desse estádio. E essa tarantela do nosso querido Silvio Caldas é uma coisa espetacular, e talvez a Mancha pudesse fazer uma adaptação, né, e entoar esse canto nas arquibancadas do Allianz Parque. Professor Beluso, que bom tê-lo aqui neste sábado para a gente falar de presente, futuro, passado também. O senhor realmente é uma figura muito importante. Eu vou fazer um meia-culpa aqui, porque eu ainda era sócio do Palmeiras. O professor Beluso não vai lembrar, mas eu me lembro. Eu não esqueço, não. E eu tomei uma bronca do professor Beluso, mas foi uma bronca delicada, como é do feitio dele, né? Eu estava lá numa eleição, eu fui votar em algum candidato lá, eu ainda achava que poderia fazer alguma coisa pelo Palmeiras, além de ser jornalista, cuidando das coisas do Palmeiras. E aí eu tinha feito na Rádio CBN uma crítica ao professor Beluso, não lembro exatamente o que foi, e ele me chamou de lado assim: Paulo Massini, este aqui é o meu legado. Eu olhei para cima, estava o Allianz Parque. E tudo que ele precisou fazer, nem tudo ele acertou, nem tudo ele errou, mas fez muito mais coisa boa de que erros que todos nós cometemos na nossa trajetória, seja pessoal, na vida pessoal ou profissional. Professor, recuperado? Tudo bem? Estou tranquilo agora. Você sabe que o Palmeiras, para mim, é uma coisa da história da minha vida, né? Eu já disse que eu não tenho biografia, eu tenho história de vida, e o Palmeiras
na verdade, faz parte dela de maneira assim decisiva, né? A minha formação toda, o que eu atravessei. Você estava falando da história, né? Eu nasci no dia 29 de outubro de 1942 e já com um ano de vida meu pai me falava da mudança de nome, né? Então, como você estava dizendo, o Palmeiras tem história. Tem história porque ele tem superação. Ele, na verdade, superou aquele momento difícil, né, de pressão. Nós não podemos esquecer que a mudança de nome foi uma imposição do presidente Getúlio Vargas a todas as instituições que tivessem nomes de países ligados ao eixo. E há um equívoco, porque palestra é uma palavra grega, né? Eu, como estudei grego, eu fui seminarista dos jesuítas, né? Tive um preceptor italiano que me ensinou grego, havia obrigado a aprender. Eu nem pratiquei mais, preciso recuperar meus conhecimentos de grego, mas era Palestra Itália, né? É como o Cruzeiro também era Palestra Itália, teve que mudar. Já o Pinheiros chamava-se Germânia, que muita gente não se lembra, e teve que mudar também o nome para Pinheiros, entre outras instituições, né? Outros clubes. E isso marcou muito a vida do Palmeiras, né? E no ano da mudança de nome, né, Massini, sempre na nossa trajetória assim brava, corajosa, nós fomos campeões paulistas em cima do São Paulo, que foi o clube que, através dos seus diretores, é isso que eu guardei não uma mágoa, mas assim uma tristeza deles terem se aproveitado do momento para pressionar o Palmeiras e até ameaçar se apropriar do Parque Antártica, né? Que as pessoas não se lembram, que havia uma proposta de desapropriação das propriedades, dos ativos, das instituições que tivessem nomes ligadas aos países do eixo, né? Era um tipo de oportunismo, né? Quer dizer, você se aproveita de uma situação política internacional, da participação do Brasil na guerra, os pracinhas e tudo mais, para se apropriar dos bens que foram acumulados com sacrifício pelo Palmeiras, como todo mundo sabe, né, de 1914. Então, isso me deu, assim, na minha formação, eu levei isso, assim, de uma maneira muito profunda, né? Com os meus amigos são paulinos mesmo, eu insisto muito nesse papel terrível. Eu fiquei com o horror do Paulo Machado de Carvalho, né, que era, então, um dos protagonistas desse episódio, assim como um jornalista, né, um locutor, que até era locutor da Rádio Record, você se lembra dele? Lembra? Não lembro o nome. Sim. Mas ele chegou a narrar até a seleção de, se eu não me engano, de 74, né? Então, ele foi um participante importante, porque ele toda hora estava no rádio falando que o Palmeiras tinha, na verdade, uma origem muito ruim, né? Foi uma coisa que eu senti muito pequeno, né? O tempo inteiro, essa coisa. E meu pai, que era um juiz, uma vez se encontrou com o Paulo Machado de Carvalho e não deu a mão para ele. E meu pai era delicadíssimo, não era uma pessoa de... Mas isso aí fica marcado na nossa memória e na nossa lembrança, né? A gente tem que... Eu sou muito a favor das lições do Papa Francisco, que diz que o perdão é importante, né? A gente tem que dar o perdão, mas nós não podemos esquecer como é que nós tivemos que lutar para nos transformar nesse clube grandioso, né? Como você disse muito bem, quando as pessoas se aproximam de mim para me dizer que eu fui o maior presidente do Palmeiras, é mentira. Não fui o maior. Eu não gosto dessas classificações, eu não estou falando por falsa modéstia, eu estou falando porque isso é ruim. Porque toda vez que o sujeito vai lá e quer ser o maior, ele faz besteira. Quando ele é simplesmente um palmeirense que quer trabalhar pela sua comunidade, aí ele faz coisas, certo? Quando ele quer se engrandecer a partir do clube, porque, na verdade, as pessoas te procuram, não é por você,
pessoa, pelas suas façanhas em outras áreas, né? Mas sim porque você representa o clube. Então, eles te procuram e te tratam bem por isso. Outro dia eu fui a uma festa e teve um palmeirense de Rondônia que sentou do meu lado e não parava de conversar comigo sobre o Palmeiras. Veja que coisa, né? Eu falei tudo isso que eu estou falando aqui para ele, que eu falo mesmo, que esse é o que eu sinto, né? E que eu quero que os palmeirenses guardem, é que isso tudo foi feito para eles, não foi para mim, né? E tem gente, outro dia, não sei quem foi que falou isso, né? Numa outra live que eu estava, falar que nós insistimos para ter o nome de Belusão do estádio. Eu falei, isso é um despropósito. O estádio tem que se chamar, depois que voltar para nosso controle. Aliás, precisamos tomar muito cuidado, porque precisamos criar uma forma de evitar que o pessoal se aproprie das propriedades. Você está certo, Paulo? Que eu conheço bem a minha turma, gosto muito deles, mas de vez em quando é um negócio, um ingressinho ali, um negocinho ali, e a coisa. E agora, essa forma que o Palmeiras criou para administrar é uma forma profissional e tem que ser preservada, porque isso beneficiou muito o clube, né? Então, eu hoje posso dizer que o Palmeiras realizou. Há um filósofo chamado Hegel, que fala que certas dimensões da vida humana, no avanço, elas realizam o seu conceito. Eu gosto muito dessa expressão, porque o Palmeiras realizou o seu conceito de um clube grande, um dos maiores do Brasil, que hoje tem uma situação, graças a Deus, muito favorável a perpetuar a sua grandeza, né? O seu papel como grande clube brasileiro. Tem muita gente que está dizendo que o Palmeiras é um dos grandes clubes, é o maior clube da América Latina, né? Estão dizendo. Eu não gosto dessas classificações, como diz uma psicóloga francesa, Elisabeth Rudinesco, que o mundo contemporâneo fica assim, quem é o maior, quem tem o pênis maior, quem tem a vagina melhor, sabia? Eu não gosto de dizer isso, mas é o que ela fala, a mulher pode falar, né? Pois é, professor, mas no meu caso aí, o primeiro caso aí, esquece. Vamos seguir, porque se fosse isso aí, não ia dar certo, não. Professor, eu vou pedir para as pessoas darem um like, compartilharem o vídeo, respeitando a emoção de Luiz Gonzaga Beluso, grande presidente da história da Sociedade Esportiva Palmeiras. Presidente, o senhor tocou nesse ponto aí do Arena. Eu queria falar um pouquinho sobre presente e futuro, porque quando a gente entrevista um ex-presidente, muitos gostam de falar dos feitos, dos erros, do que foi. Isso já está eternizado. Eu queria sua expertise, a sua sapiência, o seu olhar apurado do presente e para o futuro. O senhor falou aí da Arena, tem mais 20 e tantos anos de contrato, e o Palmeiras precisa se preparar para isso, talvez criar a Palestra Arenas, né? Ou criar uma empresa fora, né? Palestra Arenas, com seu outro CNPJ, e contratar os profissionais para poder gerir esse monumento, né, que já é da cidade de São Paulo. Assim como na comunicação, o senhor deve saber, o Barcelona vendeu recentemente 49% das ações da Barcelona Mídia por milhares e milhares de euros. Continua com controle acionário, mas tem ali profissionais cuidando da comunicação, do marketing, da inovação do Barcelona. Essa grana que entrou fez o time poder contratar um ou outro jogador agora, já que eles estavam com a dificuldade com o fair play financeiro lá na Espanha. Esse caminho, o senhor vê sendo pavimentado no Palmeiras? Olha, eu quero dizer para você que eu considero essa tua questão muito importante. Eu diria que é crucial, porque o Palmeiras ingressou nessa forma de administração e ele tem que sustentá-la e ampliá-la. Tem que criar outras propriedades, outras propriedades imateriais, né? A começar, na verdade, da reputação do clube. O clube tem uma reputação que ele pode explorar muito bem, né? Ele pode se dedicar, por exemplo, a certas ações, que eu até insisti com o pessoal lá do meu grupo, que tem o Tarso como diretor, para a gente fazer uns programas. Vou lhe dar uma ideia. O meu amigo
Hugo, o cineasta, Hugo, sabe, eu estou com o negócio de nome. O grande cineasta que escreveu, fez os boleiros, meu amigo esteve aqui em casa. Hugo Giorgetti. Hugo Giorgetti, isso. Hugo Giorgetti fez uma proposta, e eu passei para o Palmeiras, de criar uma espécie de Instituto Cultural Palmeiras. Para quê? Para você oferecer aos associados e sócios do Avante, etc., programas culturais, como, por exemplo, estou dando um exemplo só, né? Cinema italiano, por exemplo, né? Que é riquíssimo, riquíssimo, cinema italiano, literatura italiana. E, na verdade, isso seria uma forma de você levar os associados, acolhê-los. Você pode até cobrar um ingresso moderado para que eles possam fruir desse projeto, dessa iniciativa. Pois é, né? Professor, esse Instituto Cultural poderia muito bem fazer parte da Fundação Palestra Itália, né? Isso, se eu fosse palmeirense, se eu fosse presidente de alguma coisa, eu não tenho nenhuma competência para isso, mas se eu lá estivesse, ao lado da Leila Pereira, do outro presidente qualquer, eu daria minha vida para que o Palmeiras criasse a Fundação Palestra Itália. Perfeito. O cultural poderia ser um dos braços, né? Claro, mas eu estou de acordo inteiramente com você. Porque, professor, o legado de um time de futebol são os seus, aqueles que estão em um entorno dele. E acho que isso seria uma ideia espetacular, sem gastar quase nada, porque, como o senhor disse, o nome que o Palmeiras tem, quem não vai querer se associar, fazer projetos com a Fundação Palestra Itália? E o senhor seria um belíssimo presidente dessa Fundação Palestra Itália. Paulo, se eu tivesse esse poder e essa caneta na mão, o senhor já estaria no comando dela. Paulo, eu agradeço, mas eu tô para fazer 80 anos. Sem problema. E outro dia alguém me perguntou quais são as minhas preocupações na vida. Uma delas é ser um professor correto, dedicado aos seus alunos e empenhado em melhorá-los, em fazer que eles sejam melhores que eu. E a segunda é engrandecer o Palmeiras. Esses são meus propósitos, né? Independente de eu ser presidente da fundação ou não, eu acho que a fundação é uma ideia crucial para nós avançarmos. E nessa fundação, né, nós temos que ter, por exemplo, programas de acolhimento social. Claro. Certo? De acolhimento social. Eu, por exemplo, vou te dar uma notícia aqui, que o meu amigo Zé Luiz Portela, você conhece ele bem, foi secretário de Estado, é um palmeirense assim, muito empenhado, ele me chamou e me propôs que nós fizéssemos um programa, porque ele agora está dedicado a cuidar dos moradores de rua, né? E ele propôs que fizesse um programa que ele conheceu vários meninos moradores de rua que são palmeirenses, que seria acolhedor levá-los para um jogo do Palmeiras, 10 lugares, 15 lugares por jogo, né? Porque isso é uma recompensa emotiva para o menino que está lá abandonado, né? Coitado, não custa nada. Mas aí a gente precisa ter... Eu levei para o Tarso, não sei que o Tarso está ocupado corretamente com a eleição dele, mas isso é uma coisa que engrandeceria o Palmeiras e que corresponderia, Massini, à nossa origem. Nós sofremos muito. Os italianinhos sofreram muito. Os mais jovens e os mais bem estabelecidos não sabem como os avós e os pais passaram aqui. Mas eu sei direitinho o que foi a vida do meu bisavô, do meu avô. Meu pai já fez concurso para magistratura, teve que fazer 3, porque o governador não nomeava porque ele era italianinho, certo? Então, a gente sabe do que a gente passou e a gente não pode esquecer isso. Aliás, o Palmeiras se portou muito bem na pandemia, né? Merece todos os encômios, se portou muito bem. Mas eu quero dizer que a sua ideia da fundação é muito importante, que ela pode abrigar o Instituto Cultural, pode abrigar essas outras atividades que são ligadas
atividades humanitárias, né? Isso engrandece o clube. Isso poderia, por exemplo, ser o fator gerador de filmes, por exemplo. A Arrancada Heróica tem que ser um filme, tem que virar. Claro. Entendeu? Isso é muito espetacular. Tem vasta literatura séria sobre isso, né? O livro do Celso de Campos Júnior é um primor. O Celso é um cara maravilhoso, o Celso, meu amigo, grande sujeito. A Arrancada Heróica tem que virar um filme. E isso, estando dentro do Instituto, estando dentro da Fundação, seria legal para dar oportunidade para novos cineastas, para profissionais que estão se formando no cinema. Professor, o Arsenal, o Liverpool, todos os clubes da Premier, são 96 clubes. As pessoas vão dizer assim, mas eles têm dinheiro. Cara, é proporcional, vamos fazer proporcionalmente. E outra, o Palmeiras não precisa despejar 10 milhões de reais por ano na fundação, basta criar e buscar os parceiros que vão captar os recursos, utilizando o nome da sociedade esportiva. Claro. Né? Então, assim, isso no terceiro setor é básico. E poderia, mas essas duas Libertadores, já foram feitos filmes, mas quais histórias não contamos ainda? Né? Quanta coisa poderíamos contar e quantas pessoas poderíamos ainda ajudar nesse Brasil tão miserável? A ideia da fundação é algo que eu vou falar sempre aqui, até que Deus me leve dessa para melhor. Professor... Mas é isso mesmo. Diga. Não, deixa eu avisar minha amiga aqui que eu estou numa live com você, porque a minha sócia lá da Facamp. Tá bom. Enquanto isso, eu peço para vocês aqui deixarem seu like, se inscreverem no canal. E lembro a vocês que esta live tem um apoio fundamental do nosso patrocinador, né? Sem o nosso patrocinador, não estaríamos aqui, porque o Massa também precisa comer. Vocês sabem que eu como e como bem, né? Então, bem, não sei, mas eu como em quantidade. Então, olha, o OneFootball está aqui, o link está na descrição. Baixe o link que está aqui na descrição, que você apoia o canal, você se une ao canal, você dá ao patrocinador a vontade dele continuar com a gente, certo? Tem tudo sobre a nossa grande paixão, time, jogadores, gols do Palmeiras. Você pode assistir a Bundesliga ao vivo de graça. Você pode também acompanhar o Campeonato Brasileiro, que está aí na nossa mão. Jogo quarta-feira. O jogo quarta-feira vai ser um negócio duro, hein? Contra o Atlético Mineiro. A gente vai falar mais disso no decorrer aí da semana, até que o jogo se apresente, porque tem muitos desfalques e tal. Mas esse Palmeiras já deu mostras, né, do que ele é capaz minimamente. Presidente Beluso, como é que o senhor vê o Abel Ferreira? Eu não lembro de ter visto o senhor falar sobre o técnico do Palmeiras. Qual é a sua imagem? Não sei se o senhor já teve com ele alguma conversa, alguma coisa, mas qual é a imagem, qual é a sua avaliação do técnico do Palmeiras? Olha, eu até, se você quiser, depois eu te mando, posso mandar. Quero. Se você mandar seu celular, eu mando para você, eu mando para o Nicolás. Eu escrevi alguns textos sobre as entrevistas dele, sobre a forma como ele trata o futebol. Eu acho uma coisa quase inédita, porque ele, na verdade, antepõe ao jogador o homem, o ser humano. Ou seja, ele faz o oposto do que fazem frequentemente os dirigentes de futebol, etc. Então, isso é que está dando ao Palmeiras tenho certeza, um desempenho bem melhor, independentemente até, ou acima até da qualidade técnica de alguns jogadores, etc., que é essa ideia fundamental dele, do não sou eu, somos nós. Né? Essa ideia do futebol como jogo coletivo é uma ideia, certamente, nenhum dos nossos ex-treinadores discordaria disso, né? Mas eles não formulavam isso junto aos jogadores, nem articulavam dentro do vestiário da maneira que ele faz. Eu vou participar da entrega do Prêmio de Cidadão Paulistano para ele. Me convidaram, e eu vou aproveitar a oportunidade para conhecê-lo, porque eu procurei, viu,
muita gente me procurou, falou, você não quer conhecer o Abel? Eu falei, não, quero, tenho o maior prazer. Só que eu acho que eu não devo me intrometer assim como ex-presidente, né? Então, vou aproveitar uma situação como essa, eu vou conhecê-lo, provavelmente a gente sai para comer qualquer coisa, mas eu vou lá porque eu acho que a homenagem é justa, porque ele trouxe para o futebol brasileiro uma concepção diferente, né? Muito diferente do habitual, né? E eu acho que é um salto, uma inovação na relação dos treinadores com o clube, com o seu elenco, né? Então, e ele, você sabe que eu tenho um texto dele, isso também muito me moveu na direção de compreendê-lo. Ele tem um texto sobre a Revolução dos Cravos, em Portugal, certo? Você sabe, né? Ei. Um texto sobre a Revolução dos Cravos. E ali você percebe que você tem uma pessoa que tem afeição e apreço pela democracia, né, que faz uma crítica muito correta, sem ser agressiva, do período salazarista e tal. Então, é uma figura que eu considero atípica, digamos assim, no meio do futebol, viu? E ele vai muito além, né? Ele vai. Eu sempre falo aqui, professor, não sei se o senhor concorda, existem líderes que têm no futebol que exercem dois tipos de liderança. A liderança finita, que é aquela que tem começo, meio e fim. O treinador esgarça todas as relações para tirar tudo que pode daquele homem, daquele cidadão, daquele jogador de futebol. Eu cito exemplos aqui. Felipão. Isso não é ruim, é um modelo. Modelo. O Cuca. Agora, o Abel, ele tem uma liderança que é infinita. Quer dizer, ele consegue lidar com o jogador na forma de melhorar o homem que está por trás. E isso traz para o trabalho dele a família do jogador, porque isso. A família percebe que o cara melhorou, entendeu? Essa liderança infinita é importante. Agora, ele também precisa dar um tempinho ali no campo, porque ele faz falta, né? O professor, não vai mudar a arbitragem no Brasil, ela vai continuar a mesma, ou pior, o ano que vem, no outro ano, não vai mudar. Então, se o senhor me leva nesse encontro aí, eu vou fantasiado de gordo, e aí... deixa eu te falar, na Câmara Municipal, eu vou te mandar o dia, acho que é na segunda-feira, dia 28, pode ser? Não. Vamos combinar com o Nicolas. 26. O Nicolas vai me passar aqui tudo, e aí eu vou lá, fico de braço dado com o senhor fala assim, esse aqui é meu eunuco, ele veio me acompanhar e tal, porque não é possível, né? Calma, um pouquinho de calma, um pouquinho de cabeça fria, né? Mas ele, nesse caso, e depois ele entende bem o ambiente do jogo, né? Sim. Que é aquela coisa que tem um grau de incerteza, tem um imponderável. Você sabe que uma vez o Amaury Passos, muito tempo atrás, ele me disse, olha, o futebol é um esporte, diferentemente do basquete, que o Amaury foi um grande jogador de basquete, né? O futebol tem um grau de imponderável e de incerteza e de acaso muito grande, por causa do número de jogadores e do espaço que os jogadores ocupam. O espaço é muito maior. No caso do basquete, a quadra é limitada e você joga com a mão, o futebol você joga com o pé. E eu achei muito judiciosa essa explanação do Amaury, né? E muitas vezes você vê, ontem eu estava vendo um jogo do Guarani com o Novo Horizontino, porque eu vejo também, né? Quando à noite e tal, acho que era 21h30, eu estava na cama, já fiquei vendo o jogo, e teve um lance que era imponderável, o cara atrasou a bola para o goleiro foi sair jogando, tropeçou, o cara veio, tirou a bola e fez o gol. Então, o futebol tem essas coisas, né? Eu assisti tantos jogos assim, que o acaso joga um papel enorme, e ele tem uma coisa, né, que ele prepara os jogadores para a diversidade, porque a diversidade também ensina, né? A diversidade ensina muito.
ele prepara. Aí ele tem, como todas as pessoas são multifacetadas, né? Ele tem esse comportamento meio agressivo com os juízes, né? E aí ele é expulso, etc. O próximo jogo do Palmeiras com o Atlético, ele não vai estar no campo, né? Mas, enfim, ele vai ficar lá nos bastidores dando as orientações dele. Mas eu acho que, você vê uma coisa, nós contratamos um treinador que não tinha, assim, preeminência no futebol europeu, né? Ele estava lá na Grécia, né? Estava na Grécia, estava no Panathinaikos. No PAOK. PAOK, isso. Estava no PAOK. Pois é, às vezes você descobre um talento imperscrutado e traz para o seu time e funciona muito bem. Eu acho que certamente, já é um dos maiores técnicos do Palmeiras. Eu conheci vários que foram. Conheci o Ventura Cambon, foi o campeão mundial de 51. Você conheceu o Ventura? Conheci, eu era muito pequeno, meu pai me levou para falar com ele, porque meu pai foi diretor jurídico do Palmeiras, ele me levou para falar com ele depois que o Palmeiras foi campeão da Copa Rio, né, do Campeonato Mundial de 51. E depois do Cambon eu conheci o Brandão, né? Conheci bem o Brandão, nos vários momentos que ele passou pelo Palmeiras. Eu também conheci o Filipão, né? Filipão eu trouxe de volta em 2010, que também nos deu de novo o Campeonato Brasileiro de 2018, né? Filipão foi um dos grandes. Conheci bem o Luxemburgo, muito bem, que eu era presidente quando ele tinha voltado para o Palmeiras, mas eu fui buscá-lo lá no Rio de Janeiro, viu? Isso em 1990, final de 93, que era o Otacílio Camargo, né? Isso. Chapinha, que era bom sujeito, viu, Chapinha? Mas aí já era Parmalat, e na era Parmalat, eu, a despeito de ser secretário de Estado, eu dava palpite lá, porque eu conversava muito com o Jânio Grisende, com o Brunoro, né? Vocês não sabem o número de jogadores que nós contratamos no rodeio, numa mesa do rodeio. E a gente sentava lá, estava o Paulo Nicolo, de quem eu tenho muita saudade, e que foi muito importante, meu amigo, trabalhou comigo no governo também, infelizmente morreu, mas a gente sentava lá no rodeio para contratar. Me lembro do Rivaldo, contratação do Rivaldo. Foram muitos, o Edmundo foi contratado lá, quer dizer, contratado. Nós conversávamos, combinávamos, e quem ia contratar era o Brunoro, né? Mas ali era uma beleza, né? Que times que a gente teve, hein? Times sensacionais. Maravilhosos, né? Maravilhosos. De 96. Muitos times. O time de 96 jogava por música. Professor, vamos trazer a conversa para 2022, porque eu quero muito te ouvir. O senhor deve conhecer. O senhor conhece Emily Durkheim, né? E o Durkheim diz o seguinte, que a gente, para ter uma compreensão melhor dos fatos históricos, é preciso se afastar um pouco dele, né? Tomar distância. Eu definitivamente não consigo, porque o Palmeiras está na nossa veia, na nossa vida. Mas o senhor, como professor, como uma pessoa que tem um cabedal de conhecimento muito maior que o meu, o senhor talvez consiga quantificar e qualificar o que estamos vivendo de 2015 para cá. São 2 brasileiros, 2 Libertadores, 2 Copas do Brasil, 2 Campeonatos Paulistas, 1 Recopa, e agora uma perspectiva de ser, mais uma vez, campeão brasileiro, o 3º na era dos pontos corridos. Como que dá para qualificar, quantificar, numerar, colocar em que lugar da história, se fosse um livro, que prateleira dessas que estou vendo aí à sua volta, este momento do Palmeiras ficaria? Então, esse momento, como você mencionou, desde 2015, né, o Palmeiras tomou um rumo
já amparado por tudo que os antecessores, os grupos antecessores fizeram, né? Criaram, na verdade, não só certo conforto financeiro, mas também nós devemos admitir que foram tomadas decisões administrativas muito importantes, como, por exemplo, vou citar essa valorização da base do Palmeiras, né? Isso aí começa, na verdade, eu vou dizer, eu não tenho nenhum problema com isso, apesar dele ter problema comigo, começa com o Paulo Nobre, ele que, na verdade, produz essa transformação. Você vai hoje ao centro de treinamento, você vê o centro, na verdade, lá de médico, etc., é uma coisa excepcional. Aliás, todo jogador que chega, então, isso nós devemos a essa gestão e depois a contribuição da Leila, né? Da Leila, da Crefisa, para melhorar. E eu quero aqui sublinhar a importância da administração do Maurício Gagliotti. Por quê? Porque ele foi uma pessoa tranquila, modesta, né? Superou alguns conflitos que foram criados nas gestões anteriores, sobretudo aqueles com a W Torre, absolutamente inúteis, sem nenhum propósito, né? Uma coisa que podia ser resolvida facilmente, porque todo contrato tem... o contrato não é perfeito, o contrato tem defeitos, então você questiona o contrato, mas faz isso de uma maneira que faça a relação Palmeiras-W Torre avançar. Foi o que o Maurício fez. Né? Então, ele tirou aquele viés, assim, um pouco de encrenca, que o clube se profissionalizou muito. É só olhar a composição da comissão técnica, do corpo médico, do corpo de treinadores físicos, de fisicultores, etc. Tudo isso melhorou muito. Eu, quando vejo, faz tempo que eu não vou lá, não quero me meter a sebo, né? Quando eu vejo cenas, como eu vi outro dia, cenas desse ambiente do centro de treinamento, eu fico impressionado com a qualidade e com o profissionalismo. Então, isso foi uma construção, eu chamo isso, viu, Massini? Eu escrevi um artigo falando o seguinte: é o espírito palestrino. O que é o espírito palestrino? O espírito palestrino, ele é como mostram vários filósofos, eu vou repetir o Hegel, ele é contraditório, porque ele tem um grau de conservadorismo e, ao mesmo tempo, ele é muito inovador. O Palmeiras é o clube mais inovador do Brasil. Ele foi o que fez a primeira cogestão, Palmeiras-Parmalat, a mais bem-sucedida. Ele foi o clube que, na verdade, avançou nesse processo de profissionalização, que precisa ser completado, né? Porque é o seguinte, o que me dá medo no futebol, e eu já disse isso para você, vou repetir, é a pessoa confundir presidentes, por exemplo, que confundem o prestígio que recebem, os acenos favoráveis que recebem com a sua pessoa. Não é com ele, é com o clube. Então, é preciso ter claro que você não pode enveredar por um caminho de autorreferência, de egótico, de achar que é com você, né? Isso é difícil de você administrar, porque faz parte da fraqueza humana, né? O sujeito se empolga, fica deslumbrado. Isso é perigoso, porque você pode cometer equívocos, digamos, impositivos. Eu sei porque eu estou aqui. Não é assim, você não sabe, você tem que se juntar, tem que perguntar, tem que falar com as pessoas, tem que indagar, tem que se... Eu, por exemplo, a pessoa fala do estádio, eu contei com a ajuda de muita gente, que eu posso nomear alguns, Marcelo Fonseca, Marcelo Solarino, o nosso Mansur, né? O nosso querido amigo Antônio Corcione,
Quem mais que eu posso citar? Vicente Crício, cito também o Cirilo que está doente. Cirilo, uma pessoa maravilhosa, é um velho palmeirense, sabe que eu estava no hospital em 2010, estavam começando as obras, né? E iam entrar lá as máquinas para derrubar. Vou contar 2 episódios para você ver como é a coisa. As máquinas, e um conselheiro se jogou no chão para impedir que as máquinas entrassem, você sabia? Quem é o conselheiro? Eu não lembro do nome dele, mas ele é um cara conhecido. E teve uma outra. Quando eu saí do hospital e fui com a minha ex-mulher, a Fátima, meus 2 filhos, que são sócios, numa eleição lá, não me lembro, eleição acho que era para o conselho, e o pessoal, não, presidente, você vai para frente. Eu falei, não, eu vou ficar na fila aqui com meus filhos, para eles aprenderem um princípio que eu sempre adormeci. Eu não sou melhor que ninguém, eu sou um palmeirense que estou aqui para votar. E meus filhos, sim, pai, é isso. Aí chegou um senhor, coitado, que eu acho que já morreu, e chegou para mim, assim, na fila, o De La Mônica se lembra porque ele caiu na gargalhada. Ele chegou para mim e falou assim, vê o que o senhor transformou o nosso clube. O senhor transformou o nosso clube em ruínas. Isso já tinha começado, né? Aí a minha mulher, que é uma pessoa advogada e economista muito atilada, e tem uma língua terrível, coitado do homem, eu fiquei até com pena, porque ela falou, senhor, o senhor já se olhou no espelho? Ele falou, sim, minha senhora, pois o senhor é uma ruína. O senhor não percebeu que o senhor é uma ruína? Aí foi aquela gargalhada. Então, é isso, entendeu? É isso que a gente tem que conduzir de uma maneira... Então, você está falando do engrandecimento do clube. Isso foi feito por muita gente. Por muita gente. Cada um colocou o seu tijolinho lá. E isso é uma coisa que me dá felicidade no Palmeiras. Que foi um trabalho coletivo, que todo mundo se empenhou pelo clube, né? Não houve nenhum proveito pessoal. Muito ao contrário, o pessoal achava... Um dia teve uma reunião, isso numa gestão posterior à minha, uma reunião na W Torre, e um cara perguntou para o Walter quanto a gente tinha levado de dinheiro, né? Aí o Walter falou assim, nem um palito de fósforo. E é verdade. Todo mundo se portou assim, de uma maneira muito decente, muito correta, tudo pelo clube. Isso me emocionou muito. Toda vez que eu lembro, eu fico assim grato a todos eles pelo comportamento. Viu? Perfeito. Professor, eu gosto de analisar Campeonato Brasileiro de pontos corridos, jogo a jogo. Mas os economistas, os analistas, né? O pessoal fica fazendo projeção, precisa de tantos pontos, tanto isso, tanto aquilo, né? Como é que o senhor vê esse momento aí? Como é que nós estamos com a perspectiva de ser campeão brasileiro mais uma vez? Pois é. Eu não quero nem lembrar, até para não dar um pouco de angústia nas pessoas, que em 2009, quando eu era presidente, o Palmeiras estava 7 pontos à frente e do segundo colocado, que se não me engano era... Eu sei que o Flamengo estava bem atrás. E nós acabamos em 5º lugar. Porque quantos episódios difíceis se teve? Se teve a contusão do Maurício... 2009, né? 2009. Teve a contusão do nosso quarto zagueiro, Maurício Ramos. Teve o Pierre, que nós perdemos. Cleiton Xavier, perdemos. Né? E tivemos por exemplo, o jogo contra o Fluminense, que foi aquela vergonha, que anularam. Eu paguei R$60 mil, porque aí eu também perdi as estribeiras e disse um monte de desaforos para o nosso juiz lá da partida. Né? Deixa para lá. Deixa para lá. E nós tivemos tudo isso e acabamos... Então, eu espero que a gente tenha juízo e se dê conta de que, se bem que cá entre nós, o espírito do time hoje,
O espírito do time hoje, moldado e forjado pelo Abel Ferreira, é outro, né? É um time muito, assim, que não desanima, que perde, depois se recupera, né? É um time que tem um tônus de alma muito bem calibrado. Então, eu acho que, bem indo devagar, eu acho que nós temos um jogo crucial, que é esse jogo com o Atlético Mineiro fora, né? Aí nós temos que nos empenhar, é verdade que vamos jogar sem o Zé Rafael, que tem jogado muito bem, sem o Danilo. Sem o Gomes. Pois é, o Gomes. O Gomes Gabriel Menino. E sem o Everton. É meio time. Sem o Everton. Mas o nosso jogo do Brasil é na terça-feira, né? Sim. O último jogo, na terça-feira, na França. Aí não é justo que o jogador, não sei, do Paraguai é também na Europa, né? Do Paraguai eu não sei dizer onde é, mas enfim. Mas também o jogo termina terça-feira. Agora, é um despropósito você fazer data FIFA no meio do canto. Que é isso? Data FIFA. Parar com isso. Aliás, os dirigentes de clube deviam se dispor com esse negócio. Que história é essa? Quem é que está pagando os jogadores, está gastando dinheiro, se é a FIFA, vai. Que data FIFA? Para que isso? Vai no Campeonato Mundial e acabou. Então, mas é que ninguém reclama, entendeu? O pessoal fica quieto. Né? Então, e não dá para você dizer para o jogador, você é convocado, você não vai. Isso não dá para você fazer, né? Mas também não é possível se o jogador chega... O Brasil joga à tarde, na terça-feira, tarde, que corresponde a uma hora mais cedo aqui, mas, enfim, o jogador chega de viagem muito esfalfado. Você não vai colocar o Gustavo Gomes para jogar contra o Atlético, né? Vai ter que jogar. E aí eu fico preocupado, porque o Gustavo Gomes é um jogador excepcional, talvez um dos maiores zagueiros do mundo hoje, né? Mas eu confio muito, ao contrário de muita gente, eu gosto muito do Luan, acho que o Luan é um jogador muito qualificado, e o Murilo é muito bom, né? Aí o problema é o volante, tem que botar o moleque, né? O que é que tem? É o Fabinho, né? Fabinho. Fabinho e Atuesta, os dois homens de meio campo. Acho até que o Everton, né? Pode ser que role, né? Pode ser que role, o Everton é isso. O Everton pode ser que role. Mas o nosso goleiro reserva é bom goleiro. O nosso reserva, bom goleiro. Aí vamos ver. Eu, se fosse ele, dar palpite eu, se fosse ele, enfiava o Hendrick lá, né? O Hendrick, para ele... Sabe que eu gostei muito Precisa dar mais um pouco de oportunidade para ele. Eu gostei muito do Merentiel. Merentiel, né? Precisa, né, Abel? Vamos dar aí. Vamos falar para ele na segunda-feira agora. Vamos lá. É uma boa ideia. É isso aí, professor. Professor, o tempo urge. Eu preciso encerrar o nosso papo. Espetacular. Aprendi muito novamente, como sempre, né, com o professor Beluso. E desejo ainda ver o Palmeiras pacificado com um grupo de ex-presidentes notáveis. Aqueles que não foram tantos, a gente pode até entender que eles não queiram participar, mas os notáveis eu gostaria ainda de ver à mesa. Mas não vou ver, mas eu gostaria, é um sentimento que eu tenho para que o Palmeiras pudesse contar com a experiência, a expertise, aquilo que vocês têm muito a dizer e a agregar para a história desse clube, né? Acho que a arrancada heróica é um momento, acho que a fundação do Palmeiras é outro momento, que ela teve que ser adiada por uma semana por causa de uma briga, se é conselheiro vitalício ou não, mas depois aconteceu, né? Ele foi administrado. Enfim, a nossa história tem essas questões, elas são e serão eternas, porém, nós temos que cuidar de uma nova geração de palmeirenses que não viveu fila, que não viveu rebaixamento, que está aí com 7, 8 anos, em 2015, 10 anos, e agora está fazendo 17 anos, e logo esses caras vão aparecer nas pesquisas de torcida, e a torcida do Palmeiras vai crescer.
Esse pessoal conhece a história, mas eles não estão marcados por nós. Como o senhor é marcado pela arrancada heróica, eu sou marcado pela fila, né? Enfim, nós que temos mais vivência um pouquinho, precisamos acolhê-los, entendê-los, entender que eles fazem de um Palmeiras vencedor, eles são parte de um Palmeiras vencedor. E que muitas vezes se comportam de forma até um pouco mimada, um pouco rabugenta, porque eles não têm essas marcas a ferro que nós temos marcado na nossa pele, porque vivemos um tempo um pouco maior que eles, professor. Esse é o nosso grande desafio. Muito obrigado, um grande abraço, que o senhor tenha um ótimo fim de semana. Segunda-feira, eu vou colar no senhor lá na Câmara Municipal. Câmara Municipal. O senhor pega no meu braço e fala o seguinte aqui, ó, essa aqui é o meu eunuco, ele vai comigo aonde eu for, vai me abanar, tá bom? Tá bom. Um abração. Grande abraço, obrigado. Muito obrigado. Muito bem, professor Beluso conosco. Eu vou encerrar essa live com aquela música espetacular do Silvio Caldas, porque ela encerra de forma marcante uma semana muito importante da nossa história. Muito obrigado, professor Beluso, muito obrigado a todos. Obrigado a você, Marcini. Oberdan, Og, todos eles que estiveram vestindo aquela camisa em 1942. Palmeiras 3, São Paulo 1, era para ser 4, e o São Paulo sentou no campo e não quis mais jogar. Isso. Um beijo a todos, muito obrigado e até mais. Nos tempos do Fanfuro e das cantinas do Brás, cresceste Palmeiras de sombra frondosa. Palestra, Palmeiras, dos meus ancestrais. Teu passado, tua história, tua luta, tua glória. Conquistaste com amor juvenil e ligaste então com teu coração o sangue da Itália e do Brasil. Palestra, Palmeiras, as duas bandeiras unidas estão. Palmeiras, palestra, é dia de festa no meu coração. Palestra, Palmeiras, as duas bandeiras unidas estão.